Então vamos dar continuidade aqui à nossa atividade da semana 5 de programação de computadores. Vamos resolver a pergunta 3. Essa pergunta a gente não precisa fazer nenhum programa, a gente só precisa entender um pouco sobre paradigma orientado a objetos, tá? Aí fala, na linguagem de programação de Java, o programa que utiliza esse paradigma é criado com a utilização de classes e objetos. As classes servem de modelo para a geração dos objetos. Além disso, classes e objetos podem possuir métodos e atributos. O que é exatamente uma classe e um objeto? Por exemplo, quando a gente fala em bolo, a gente pode ter um bolo de chocolate, um bolo de morango, um bolo com cobertura, um bolo sem cobertura. Cada bolo é um objeto. E todos eles pertencem a uma classe, que é a classe bolos, e elas têm atributos como, por exemplo, o sabor do bolo. O sabor do bolo é um atributo da classe bolo. E o objeto bolo de chocolate, esse sim é um bolo com o sabor chocolate. Então ele tem esse atributo preenchido. Tá? Eu gosto de fazer até um paralelo com o mundo da ideia do Platão, de que ele fala que tudo que a gente vê, tudo que existe no mundo real, na verdade, é um reflexo de um ideal. Então, quando a gente fala de um cavalo é, na verdade, um reflexo de um cavalo ideal que só existe no mundo das ideias. E aí, assim, como é que a gente sabe o que é um cavalo? Se a gente olha para um cavalo, como é que a gente sabe que aquele cavalo é um cavalo? O cavalo tem várias características. Ele tem 4 patas, por exemplo. Mas mesmo que a gente veja um cavalo de 3 patas, ainda assim a gente sabe que aquilo é um cavalo. Então, segundo Platão, existe alguma coisa que remete ao ideal de cavalo, que faz com que aquele cavalo seja um cavalo. Então pode ser um cavalo magro, um cavalo gordo, um cavalo grande, pequeno, mas todos são uma imagem de uma coisa que é o cavalo. Então essa coisa ideal seria a classe. E cada cavalo é um objeto dessa classe, tá? Então é isso, a gente vai criar a classe, a gente define a classe, a gente diz os atributos que os objetos podem ter. Então, quando a gente cria um objeto, ele é um reflexo daquela classe. Então, esse objeto sim vai ter os atributos, ok? Então, vamos lá. De acordo com o paradigma orientado a objeto, escolha qual alternativa descreve as características dos atributos e métodos de um objeto. Então, utiliza uma palavra reservada static. Não, o static não é para o objeto específico, ele é para a classe. Tá? Um método pode ser acessado utilizando o nome da classe. Não, também não. São visíveis pelo objeto da classe e por outra classe. Então, os métodos de um objeto ele não é visível pelo objeto e por outras classes. Ele é visível para aquele objeto. Tá? Então, são visíveis dentro de toda a classe. Não, também não são visíveis dentro de toda a classe. Ele só pode ser acessado pelo objeto. Então, por isso essa aqui, ó, ele não pode ser static, porque se ele é static, ele não é do objeto específico, ele é da classe. E ele é visível apenas pelo objeto da classe. Porque ele não pode ser visível por outros objetos. Então, cada objeto tem acesso aos seus atributos. Um objeto não tem acesso ao atributo de outro objeto. Ok? Então só pode ser acessado pelo nome do objeto. Então por isso que aqui não pode ser acessado pelo nome da classe, pelo nome do objeto em si. Ok? Então essa aqui é a resposta correta. Não podem ser static e são visíveis apenas pelo objeto da classe. Ok? E agora a gente vai resolver aqui a pergunta 4. Essa sim a gente vai criar uma classe. Visando a escrita de uma classe para representar retângulos utilizando a linguagem de programação Java, a gente tem que fazer as seguintes observações. Essa classe deve conter 2 atributos de objeto e não de classe, ou seja, não pode ter static antes deles, correspondente ao comprimento e altura do retângulo. Então vamos lá para o Eclipse fazer essa nossa classe. Calma aí, não é aqui, está aqui o Eclipse. A gente vai criar uma classe e o nome dessa classe vai ser
retângulo. E aí a gente precisa ter os atributos da classe que são do tipo double, e são dois, tá? Altura e comprimento. Então a gente vai criar double comprimento. Opa, escrevi errado. E double altura. Ok? Então já cumprimos os dois primeiros requisitos. A classe deve conter um construtor que receba, via seus parâmetros, a altura e comprimento do retângulo, abastecendo então os atributos do objeto. Okay? Como a gente não chamou isso aqui de static, ele é do objeto. Então, cada objeto, cada retângulo que a gente criar, ele vai ter o seu comprimento. Então, esse comprimento ele não é da classe, ele é do objeto. Agora a gente vai criar um construtor. Como é que a gente cria um construtor? Primeiro de tudo, esse construtor ele vai receber aqui a altura e o comprimento do retângulo, certo? E ele tem que abastecer os atributos do objeto. Então, esse método construtor, ele tem que ter o nome da nossa classe. Então, ele vai ser um retângulo. Ok? E ele vai receber o comprimento e a altura. Então, ele recebe comprimento e recebe altura. Tá? Os dois são doubles. Então, recebe o double comprimento e recebe o double altura. O nosso método ele não é estático. Então, a gente não vai escrever static aqui. A gente precisa agora atualizar então, os atributos do objeto. Então, a gente quer que este comprimento do objeto receba o comprimento que acabou de ser passado para o método. Então, a gente tem que falar this comprimento, que é o comprimento do objeto, vai ser igual ao comprimento que acabou de ser passado para ele. E a gente vai fazer a mesma coisa com a altura. This altura altura é igual a altura. Ok? Vamos ver o que mais que a gente precisa aqui. Ele tem que ter um outro método, tá, que vai retornar a área do triângulo. Então, essa área vai ser um double também, certo? Porque se a gente tem comprimento e altura sendo doubles, a área que vai ser o produto dos dois tem que ser um double. Então, a gente vai criar um double área. Ela também é do objeto, ok? Ela não vai receber nenhum parâmetro. E ela vai dar um return no produto entre o comprimento e a altura. Aqui a gente pode usar o this ou não. Porque aqui, como a gente não está passando um comprimento e uma altura, esse comprimento e essa altura só podem ser os comprimentos e altura que estão definidos dentro do objeto. Não tem redundância aqui dentro. Então, como não tem redundância, a gente não precisa avisar que é o do objeto. Mas a gente sempre pode se precaver e escrever this.comprimento vezes this.altura. Ok? Assim não tem confusão. E um método sem parâmetro que retorne o perímetro. Quem que é o perímetro? Bom, também vai ser um double. Não recebe nenhum parâmetro, né? E o perímetro, ele é a soma de todos os lados. Então, a gente tem duas alturas e dois comprimentos. Então, a gente pode escrever assim, duas vezes. Tem que retornar, né? Return, duas vezes altura mais
2 vezes comprimento. Bom, tem vários jeitos diferentes de escrever isso. A gente poderia escrever 2 vezes a altura mais o comprimento. Também é uma opção. Botar parênteses aqui e fazer assim, ok? Tem que usar o ponto e vírgula no fim. Certo? Então aí a gente fez o nosso método. Precisa de mais alguma coisa? Não, só esses métodos. Então vamos ver. Esse primeiro aqui está errado, porque ele falou que os parâmetros comprimento e altura tinham que ser doubles. Aqui a gente está como int, tá? O segundo, double comprimento, double altura. Tem o retângulo, que vai atualizar o comprimento do objeto com o comprimento da altura ou a altura do objeto com a altura. E ele criou a classe área, que retorna o comprimento vezes a altura, e a classe perímetro, que retorna 2 vezes o comprimento e 2 vezes a altura. Ele só não avisou que essa classe área e essa classe perímetro são doubles, ok? Então, nesse daqui, a gente tem double comprimento, double altura. Aqui ele não está fazendo comprimento igual comprimento. Então ele está fazendo esse comprimento que ele recebeu ser igual a ele mesmo. Então aqui ele não está atualizando o comprimento e a altura do objeto. Então isso aqui não funciona. Esse daqui, então o começo parece certo. Double área, return comprimento vezes a altura, tá certo. E double perímetro, comprimento mais altura. Tá errado, é 2 vezes o comprimento mais a altura. Então esse último aqui é o que está certo. Tá? Tem o double comprimento, double altura. O descomprimento recebe o comprimento, o desaltura recebe a altura. A área é double também, retorna o comprimento vezes a altura. E o perímetro também é um double, ele recebe 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a altura. A primeira forma que a gente escreveu lá. Ok? Então espero que tenha ficado claro. Espero que vocês estejam curtindo esses meus vídeos. Ok? Então é isso aí, pessoal. Boa nota aí para vocês, que se vocês fizerem tudo direitinho, vão tirar 10 nessa atividade. Isso vai facilitar para a prova de vocês, beleza? E fiquem atentos que já eu vou lançar a semana 6, porque eu atrasei aqui a semana 5, mas logo já faço a semana 6, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo.